Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e dando continuidade à nossa estrutura de dados do tipo vetor, vamos aqui adicionar mais uns métodos ao nosso vetor. Nós temos aqui o método adiciona, que por sua vez sempre adiciona ao final do vetor, certo? Mas se eu quiser adicionar em qualquer parte do vetor, se eu quiser adicionar em qualquer parte do vetor, eu preciso criar também um método público. Eu vou colocar o mesmo nome, mas com a seguinte diferença: eu vou informar o índice da qual eu quero adicionar. Isso aqui é essencial. E no caso aqui, o valor que eu vou adicionar. Muito bem. Feito isto, vamos começar então tomando aqui alguns cuidados, certo? O primeiro cuidado é o seguinte: se o vetor já está cheio, eu não posso imprimir. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vetor cheio, não posso imprimir. Daí, se o vetor está cheio e eu não posso imprimir, o que eu tenho que fazer? Disparar uma exceção, vetor cheio. Eu também tenho que testar o seguinte: se o índice é um índice válido, certo? Porque eu não posso aqui permitir que o índice que for informado seja um índice que não possa ser se referenciado aqui. Então, se o índice for menor do que zero, né, que é um índice inválido, ou então se o índice for maior do que o tamanho, ele pode ser até o tamanho, né, porque o índice do tamanho é um espaço ainda válido, né, índice pode ser igual ao tamanho. Eu também tenho que disparar aqui uma exceção dizendo que o índice é inválido. Eu vou botar aqui então dizendo que o índice é inválido, para entender por que não adicionou. Índice inválido. Muito bem. Agora, caso contrário, eu tenho que adicionar. O problema é que se eu tenho valores já adicionados, eu não posso jogar por cima. Eu não posso botar. Digamos que o valor 2 da segundo índice já está armazenado e eu quero armazenar algo ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar todos os valores a partir do índice que eu quero adicionar um passinho a mais ao final do vetor. E aí eu abro um espacinho para mim adicionar. Então vamos fazer o seguinte: eu vou começar o meu índice copiando todo mundo um passinho para o fundo a partir do tamanho do vetor. Eu vou pegar do tamanho do vetor, vou começar lá no final dele, não é no final do vetor, né? No último elemento, e vou caminhando até o índice que eu quero. Vou subindo, né, os índices, né, subtraindo então o valor do meu índice de contador. E eu vou fazer com que os alunos que estão naquele índice que eu vou fazer com que eles dê um passinho para frente, né? Um passinho para. Então eu vou colocar aqui: alunos recebem do índice -1. É isso aqui. Ou seja, o índice anterior vai ser copiado para o índice, fazendo que todo mundo dê um passinho ao fundo. Fazendo isso, então eu terei uma vaga sobrando lá no índice. Então lá no índice, após fazer todo mundo se mover, eu posso adicionar então o aluno e aí pegar o tamanho e dizer que tamanho agora recebe um a mais. Aqui nós já temos então uma desvantagem quando eu estou trabalhando com a estrutura estática do tipo vetor. Uma desvantagem é que ao fazer uma inserção no meio do vetor e ele tem dados, eu tenho que mover todo mundo. Isso depende, é claro, do tamanho do vetor, da quantidade de dados que já estão inserida e qual posição eu devo inserir um novo dado, certo? Então, uma análise de qual é a estrutura mais ou menos vantajosa depende da aplicação dela. Mas aqui nós já encontramos então uma desvantagem do vetor. No entanto, se nós formos adicionar sempre ao final do vetor, como esse primeiro adiciona está aqui, ó, pode ver que é uma operação bem rápida. Como ele é estático e eu posso direcioná-lo diretamente à posição que eu quero através do índice,
É simplesmente esses dois comandinhos, adiciono direto lá, sem precisar fazer toda essa movimentação. Então pode ver que se for para adicionar no final do vetor, ele é rápido. No entanto, se é no meio, eu tenho que mover todo mundo. Vamos testar se isso aqui está funcionando, ou como isso aqui funciona? Vamos lá na estrutura. Então aqui eu tenho a minha estrutura, né? Vamos imprimir os dados que estão aqui dentro. Vou botar aqui o System Out e vou mandar imprimir aqui então o meu vetor. Compilamos e executamos. Olha só. Então tá lá o aluno no índice 0, o aluno no índice 1, 2, 3 e o último está vazio. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar um aluno no índice 2, aqui. É aqui que eu vou adicionar. O que o nosso programa faz? Ele vai para este cara aqui, copia ele para cá, pega este cara aqui, copia ele para cá. Não tem problema de jogar por cima desse, pois esse foi copiado para o fundo. E então, copia então o nosso novo valor para aqui, movendo todo mundo um passinho ao fundo. Vamos ver isso daqui funcionando? Se é que funciona, vamos testar a nossa implementação. Então, eu vou pegar vetor, ponto, adiciona, tá aqui os dois métodos. Eu quero esse método, que é o método com índice, e eu vou botar aqui no índice 2. No índice 2 eu vou criar um novo aluno. Novo aluno. Para destacar, eu vou chamar ele de novo, certo? Para destacar o nome dele aqui, dentre os que nós estamos utilizando. Muito bem, vou colocar aqui o try-catch, que ele sempre exige, né? Aliás, eu vou recolher isso daqui e vou colocar aqui. Vou usar dentro desse mesmo try-catch. Então o que eu faço? Eu adiciono um aluno abaixo do outro, vai sempre no final, e aí eu resolvo inserir alguém lá no índice 2 e ele tem que mover todo mundo para baixo para depois adicionar esse daqui. Vamos ver como isso aqui funciona? Compilando e executando. Não deu nenhum erro e olha só, tá aqui o aluno novo. Ó, aluno novo. E o que ele fez? Ele moveu o aluno 3 para cá, depois moveu o aluno 2 para cá, para depois jogar aqui em cima. Tu vê como ele tem que fazer toda essa série de movimentações para poder resolver isso daqui. Muito bem. Então nós vamos ficando por aqui e no próximo nós vamos fazer então por fim, finalizar aqui vetores, mostrando então como eu faço para remover um vetor, um índice do vetor que não seja ao final do vetor. Nós temos aqui em vetor, nós temos pegar vetor e remove o último vetor, ele vai sempre removendo. Digamos que eu não queira remover o último, que eu queira remover o segundo índice que eu tenho ali dentro. Então, é hora de nós fazermos esse teste aí, tá? Até a próxima.